Salve galera, voltei e hoje mais um conto da nossa série, da nossa playlist das 14 Pérolas da Índia. Mas antes, quando eu estava editando o vídeo anterior a esse, o primeiro, né, me veio um insight, eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, tá? Quando eu estava falando a respeito da contação de histórias, de quanto que é uma medicina, eu, na verdade, gostaria de fazer um convite para vocês, um desafio, no sentido de que vocês façam um teste. Como que anda a sua criatividade? Quais histórias vocês têm contado para os outros e para si mesmo? São histórias de humor? São histórias de amor? São histórias de aventura? Ou são histórias que estão mais voltadas para questões de problema, sofrimento, violência, do quanto você está se sentindo injustiçado nesse momento? Primeiramente, todas as histórias são válidas, tá? Não tô fazendo uma peneira de essa história aqui é a que você tem que contar e essa daqui não. Eu acredito que todas as histórias elas fazem parte e a gente tem que acolher cada história que a nossa vida tá trazendo pra gente no momento. E isso vai ser um belo exercício de autoobservação. E, e é isso. O insight que eu tive foi esse para trazer aqui com vocês hoje. E a gente vai hoje falar a respeito de uma história muito legal que se chama A Esperteza da Morte. Vamos lá? Bom, A Esperteza da Morte. Na cidade de Pratishitana vivia um famoso ancião que por décadas estudou e praticou as mais diversas meditações espirituais. Tanto esforço foi recompensado com uma saúde de ferro e com poderes sobrenaturais. Muitos o chamavam de mestre. Ele tinha discípulos, dava conselhos, fazia curas através de mantras e dizia a todos que quando chegasse a sua hora de partir para o outro mundo, ele enganaria a morte. Ao completar 100 anos, o ancião intuiu que Yama, o deus da morte, estava convocando um emissário para levá-lo do mundo terreno. Rapidamente, e usando todos os seus poderes, o velho conseguiu criar 12 cópias perfeitas de si mesmo. Quando o emissário de Yama entrou na sala do ancião, ficou completamente confuso. Na sua frente estavam 13 velhos idênticos. Qual seria o verdadeiro? O emissário olhou atentamente para eles, mas não havia nada que os diferenciasse. Portanto, a missão de levá-lo havia falhado. Quando chegou à casa de Yama, de mãos abananas, o deus da morte lhe perguntou: cadê a encomenda que mandei buscar? O emissário, com um ar desolado, contou o que havia ocorrido. Yama, em vez de ficar bravo, deu uma gargalhada tão forte, mas tão forte que chacoalhou Kailas, a montanha onde Shiva reside. Não está bravo comigo? Perguntou o emissário. Não, estou surpreso com a esperteza daquele velho. Venha cá. Venha cá, emissário. Aproxime-se. Quero lhe dizer ao pé do ouvido o que você deve fazer com aquele ancião. Ninguém é mais esperto que a morte, sentenciou Yama. O emissário se aproximou, sentiu um ar gelado percorrer sua espinha e ouviu o sussurro da morte. Quando Yama terminou de falar, o emissário estava com um sorriso estampado no rosto. Já volto com sua encomenda, gritou o emissário, preparando-se para descer a terra novamente. Em Pratitana, o ancião novamente pressentiu a chegada da morte. E como não se havia passado muito tempo desde a última visita, lá estavam suas 12 cópias perfiladas, uma ao lado da outra. Ele se encaixou entre elas e aguardou. Dali a pouco, lá estava o emissário pela segunda vez, na frente de 13 velhos idênticos. Ele passou os olhos em todas as cópias e disse: muito bem, o senhor é inteligente mesmo. Só um grande homem, com uma sabedoria ímpar e um espírito especial, poderia realizar tal façanha. Porém, disse o emissário em tom grave, vejo um grande defeito no seu trabalho. Qual? Gritou o ancião. O emissário riu e respondeu: a vaidade, sempre a vaidade. Yama tinha razão. Depois de mais algum tempo, Yama recebeu sua encomenda. Fim. Então, gente, o que essa história me trouxe?
Para compartilhar aqui com vocês, foram, acredito que, dois principais ensinamentos que ressoou comigo essa história. O primeiro é a respeito da efemeridade da vida, do quanto que a gente tem que todo momento estar lembrando que nosso tempo aqui é limitado e que a gente vai morrer. Se você não sabe, eu tô te avisando. É um lembrete. Então, o quanto que a gente tem que estar consciente dessa nossa brevidade, né? Dessa passagem, né? E a todo momento tá fazendo coisas que vão ser proveitosas e prazerosas pra gente, pra que a gente leve algo bom daqui, entendeu? E, além de levar, também deixar algo bom. Porque às vezes, porque quando a gente morrer, o que será que a gente semeou aqui que não vai parar com a nossa morte? O que vai reverberar? O que a gente está deixando de legado aqui para as próximas gerações, né? E isso pode ser feito na nossa família, pode ser feito desenvolvendo alguma coisa na nossa comunidade, pode ser feito num trabalho interior seu, tão somente com você. Tipo, olha, eu tô aproveitando meu tempo ao máximo aqui nessa existência para me melhorar como ser humano, para retirar tudo que tem de problema, de defeito psicológico que eu tenho, de manias e vícios. Então, isso já é uma coisa muito boa para deixar como legado, né? Bom, agora o cerne desse conto, sem sombra de dúvidas, é a respeito da vaidade, né? E a vaidade em si, ela pode ser tomada como uma questão da futilidade, né? A futilidade que a gente pode exemplificar como questões das aparências, né? Nossa, aquela pessoa ela só se importa com cabelo, com maquiagem, com o corpo, com questões que são superficiais, com questões que são fúteis, né? Porém, isso também não se confunde com autocuidado. Eu acredito assim que a vaidade ela tem um limite bem tênue entre o cuidado e a vaidade. Como nós temos uma existência terrena, nós temos corpo, matéria física, de fato, a gente precisa de ter cuidado e se sentir bem com esse nosso veículo que é a nossa, é o nosso templo sagrado de realizar o que a gente veio fazer aqui, realizar nosso propósito, nossa existência, né? Então, de fato, o autocuidado, você se sentir bem consigo mesmo é uma coisa essencial. Porém, a questão que vai mais profundamente em relação a isso é a entrega, é o apego que você tem em relação a isso. Porque você realizar alguma coisa, qualquer tipo de coisa, pode ser aparência, mas também pode ser uma questão de trabalho, um projeto, até a criação de um filho, né? Você realizar isso com aquela coisa de apego, é minha obra, o meu controle, é uma coisa que eu tô me esforçando e eu que vou ter um controle sobre isso. Na verdade, a vida é justamente o contrário. A vida, na verdade, é justamente você saber que você pode ser uma ferramenta, né, das coisas boas e de coisas ruins. Mas você fazer desinteressado, você fazer sem esse balão, essa vaidade que infla e fica achando que a gente é criador, né? Um outro ponto que eu gostaria de compartilhar a respeito desse conto é um caso pessoal meu, né? Que fala justamente disso, dessa vaidade no sentido de orgulho, de soberba, né? Que a gente não se atenta, a gente não enxerga isso dentro da gente, principalmente quem está na caminhada espiritual, nessa busca da verdade, nessa busca de espiritual, né, de Deus, assim, parece que essa questão do orgulho, desse desse defeito, né, ele tá bem escondidinho na gente. E eu agora contando um pouco do meu caso, né, como que isso funcionou para mim? Bom,
eu comecei a reparar que eu sou uma pessoa que dependo muito da opinião alheia. E isso é orgulho também. O quanto que isso impede a gente de seguir e de fazer coisas por conta da opinião da alheia. Tem muito a ver com a educação, tem muito a ver com os condicionamentos que as instituições, né, levam a gente, do tipo, a escola vai lá e dá uma nota 10. Ai, então eu fico feliz. Ai, dá nota 0. Oh, então eu vou ficar triste. A mamãe vai lá e fala, nossa, a mamãe tá muito feliz por você comer toda a comida. E daí, se você não come, você é reprovada. E então isso vem, né, sendo sedimentado no na nossa formação desde a mais tenra idade. Porém, o como que a gente lida com isso? E aí agora, né, falando o meu caso, é que assim, eu simplesmente deixava de fazer as coisas por conta da opinião dos outros. Se alguém vai me achar ridículo, se alguém vai dar risada de mim, se alguém vai me elogiar, e aí isso que era a minha motivação. Então eu convido, né, é, a, a uma visão de que eu rompi com isso, pedi muito para entender que humildade também é você saber quem você é, as suas capacidades e você colocar em prática, né? E não ficar só se escondendo por conta do que os outros vão pensar. Por conta dessa vaidade que é tipo, eu só vou fazer as coisas quando eu tiver perfeito. Eu só vou fazer as. Por exemplo, gravar esses vídeos quando eu tiver perfeito, quando eu tiver feito várias formações, quando eu tiver feito pós e não sei o que, não sei o que lá. Não é assim que funciona. A vida tá acontecendo e tá acontecendo hoje. E a gente perceber isso, que é um engodo, é um engano que o ego traz pra gente, esse sentido de perfeição, é uma coisa muito bonita, porque a gente nunca vai ser perfeito. Se a gente tá aqui, a gente pode buscar se aprimorar, claro, a gente pode buscar contornos mais sólidos, buscar uma perfeição, assim, no sentido de se superar a si mesmo, mas não como se fosse um trabalho acabado e a perfeição divina que nós fôssemos responsáveis por isso. Isso não existe. Isso é uma coisa extremamente contrária a todos os ensinamentos espirituais, de sabedoria que a gente tem. Então eu acredito que esse conto ele trouxe, pelo menos para mim, muitas reflexões, né, a respeito dessa questão da vaidade. E é isso, o que vocês acharam do conto? Compartilhem aqui o que vocês pensaram a respeito, né? Lembrando que nada do que eu digo aqui precisa fazer sentido para vocês, é apenas a minha forma de me expressar, de me validar como ser no mundo, do que eu tenho para dizer aqui dentro, que passa, né, quando me chega uma história dessa. E é isso. Eu agradeço e até o próximo.